Paz e bem, senhor presidente, senador Efraim Filho, a quem eu cumprimento todos da mesa, doutora Célia Moraes, a quem eu cumprimento também todos os palestrantes, seu depoimento é marcante. E é uma sessão, senador Efraim, histórica aqui. Confesso para o senhor que eu já vim a várias sessões de debates desde que assumi o mandato em 2019, e eu nunca vi uma participação tão grande, uma presença e fala de senadores, presença de deputados federais, presença dos brasileiros que estão apavorados, essa é a palavra, com esse ativismo judicial que está em vias de descriminalizar o porte da droga. Olha, senhoras e senhores, brasileiros que nos acompanham, é uma tragédia sem precedentes. Eu trouxe dados aqui que não vai dar tempo, de alguns países que erraram, tomaram essa decisão, muitas vezes influenciado por um lobby poderosíssimo, porque tem muito dinheiro por trás. Em cada esquina que você vai em alguns estados, lá na América, nos Estados Unidos, tem lá credenciado para vender canabidiol, não sei o quê. Eles dizem que resolve o problema de tudo. É uma indústria bilionária que quem investiu, senador Jorge Seife, 4 anos atrás, na Bolsa de Valores, em maconha, nesse negócio, não existe nenhuma aplicação no mundo que chegue aí a quase 30.000%. É algo estarrecedor. E eles tentam, aqui há várias legislaturas, nessa casa, que fomos eleitos justamente para isso, pelos brasileiros, todos os estados da federação, eles tentam liberar e não conseguiram, porque aqui está a representação do pensamento, dos valores, dos princípios do povo brasileiro. Agora as orações de vocês foram ouvidas. Não foi apenas pelas notas importantes da CNBB, firmes contra a liberação do porte de droga, nem dos espíritas, nem dos evangélicos que se uniram nessa causa. Foram as famílias dando seus corações e que oraram para que esse Senado se levantasse. Eu confesso que as minhas esperanças estavam no finalzinho. E Deus usou o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, a partir da oração dos brasileiros, e não podemos parar mais, é de joelhos, é nos mobilizando onde pudermos, porque o julgamento está marcado no Supremo Tribunal Federal, eles não arredaram o pé, e só essa casa, eleita legitimamente, os colegas senadores e deputados vão poder, principalmente senadores, que tem essa prerrogativa, sustar esse assinte, essa usurpação de um Supremo Tribunal Federal que está fora da casinha, que está mandando e desmandando no país e que está violentando com essa decisão algo que foi votado 2 vezes, não foi uma não. Foram 2 vezes nessa casa em menos de 13 anos. Uma no governo Lula, olha como é que são as coisas, e outra no governo Bolsonaro. E eu tive o privilégio de votar nessa matéria, assim como muitos colegas que estão aqui. Então, para concluir, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento dramático, humanitário. O Brasil está protegido até hoje
e não foram poucas investidas para que se liberasse maconha, droga no Brasil. Não conseguiram aqui. E não conseguirão, porque é 80%. 80%, segundo os institutos de pesquisa, da população brasileira que não quer a descriminalização do porte de droga. Então, eles estão tentando no Supremo Tribunal Federal, e eu peço de forma muito enfática que continuemos em oração apoiando o presidente Rodrigo Pacheco, que se posicionou com relação a esse tema de forma firme, e o senador Efraim, que embora um jovem mais experiente político de uma família tradicional, com um viés humanitário, que possa, utilizando a sua inteligência, a sua capacidade de união, nos liderar, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, para que preservemos as futuras gerações dos nossos filhos e netos dessa nação abençoada, essa nação que tem um potencial de estar no topo do mundo, mas que essa tentativa, que não é de Deus, essa tentativa é para destruir essa nação, que é a maioria católica, a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação evangélica, já chegando na primeira, todo mundo unido, e é hora mais do que nunca de união para barrarmos essa tragédia que seria a descriminalização do porte de droga. Que Jesus, senhor presidente, para concluir, que Jesus nos abençoe, nos guie, porque nunca esteve tão claro. Deputado Paulo Fernando, a ciência a favor da vida. Os dados científicos são claros, tudo aumenta, o tráfico aumenta, a violência explode, o consumo nem se fala com uma medida dessa, que não atende, não é prioridade do povo brasileiro. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor. Muito bem,